médico, né? O neuro, eu procurei 4. Eu não acreditava que o Max Henrique era autista. É autista, né? Ele ainda é autista. Ele falou assim, eu perguntei para ele, e agora, como é que vai ser o futuro do meu filho? Aí ele disse assim, o futuro do seu filho vai depender de como você cria o seu filho. Se você criar seu filho de uma maneira especial, ele vai ser uma criança especial, ele vai ser um adolescente, um adulto e um velho especial, que não vai fazer nada, que vai depender dos outros a vida inteira. Agora, se você criar seu filho de uma maneira, você dando independência, dando autonomia, normal, é claro que teu filho pode ter alguma limitação, você tem que respeitar essa limitação, aí sim, você vai ver o seu filho desenvolver. E a gente tem que criar o nosso filho assim. Ó, meu filho, por exemplo, o Max Henrique, ele tem as tarefas dele, ele tem 15 anos. Todo dia ele tem que lavar uma louça, ou do almoço, ou da janta. Ele joga o lixo, ele enche as garrafas. Quando a gente tinha um gato, ele dava comida pro gato, ele limpava a vasilha do gato, agora o gato sumiu, o gato fugiu. E ele tem outras tarefas, de estudar. Obrigada pela flor, Lena. Ele tem que estudar as atividades dele, ele tem que ver a agenda dele, os trabalhos que ele tem, organizar o material dele, da escola. Essas são algumas atividades. Arrumar a cama dele depois que ele acorda. Bora arrumar aqui a cama, Max Henrique. Entendeu? E isso a gente tem que dar essa autonomia e essa independência não só para a criança autista, mas para todos os nossos filhos, porque a gente não vai viver para sempre. Você acha que aquela pessoa que vai criar teu filho, ele vai ter paciência como tu tem? Não vai, gente. Eu queria te perguntar assim, o autista, ele pode levar uma vida normal, casamento, profissão normal? Pode, depende do grau. Depende do grau, né? Porque existe autistas... Obrigada pelo presente, meu amigo. Porque existem autistas que são mais leves, igual o meu filho. Mas existem alguns autistas que são mais severos, que às vezes usam fraldas geriátricas, que não conseguem ir ao banheiro sozinhos, que fazem cocô, que dependem realmente 24 horas de uma pessoa, que não sabe comer sozinho, né? Outros também não sabem escovar seus dentes, tem que ter alguém para escovar os dentes. Já tem outros não, que pode casar, que pode ter sua independência, ter filhos, constituir uma família. Então varia muito do grau, né? Do autista. Do severo, moderado ao leve. Né? E, até outra pergunta? É assim em relação à vida. Isso, exatamente. O Alexandre tá... Deixa eu só pontuar aqui que o Alexandre falou uma coisa importante. A rotina, meu amigo Alexandre, é muito importante, né? Não só para o autista, mas para todos. E os autistas, muitas das vezes, eles ficam desorganizados, né? Quando tem essa quebra de rotina. Então, se você vai mudar alguma coisa, você já tem que antecipar para ele. Muitos autistas, eles são muito... com a palavra, meu Deus, me faltou agora. Não é rotineiros, eu esqueci agora a palavra que me faltou. Eles gostam das coisas tudo do mesmo jeitinho. O meu filho, ele não tem esse problema. Por exemplo, sistemáticos, exatamente. A Conectar me lembrou. São muito sistemáticos. Só querem as coisas do jeitinho dele. O Max Henrique só é sistemático assim com as coisas dele, porque ele é muito organizado. Ele não gosta de ver metódicos. Outra palavra também. Muito obrigada, Alexandre. O Max Henrique gosta de ver tudo organizado, ele não gosta de ver louça suja, ele já sai lavando louça, ele não gosta de ver bagunça, sabe? Mas tem alguns autistas que ficam, por exemplo, amanhã nós vamos à praia, aí choveu, foi cancelada a praia. E agora, como é que a gente vai fazer? Né? E eles ficam irritados, às vezes, quando tem essa quebra de rotina. Mas, às vezes, acontecem imprevistos que não tem como a gente realmente estar antecipando para ele aquilo que vai ocorrer. Tem outra pergunta? Senão eu vou falar, eu selecionei aqui verdades e mitos sobre o autismo. Eu posso falar?
existem muitas verdades. O meu não é nada sistemático, autismo severo, pois é. Mas existem também os autistas severos que são sistemáticos, que eu já conheci. O autismo é assim, né? É uma particularidade e que a gente não pode generalizar. Que aquele jeito, aquela característica são para todos, né? É como eu, como você, é como o Alexandre, como o Maxi e como outros que estão assistindo a live, que tem seu jeito único, né? De ter um estilo de vida, de ter a sua identidade e a sua personalidade. Eu vou falar agora sobre os mitos e verdades do autismo. É mito ou verdade que a criança, quando ela é diagnosticada cedo, ela pode ter mais sucesso no desenvolvimento na sua vida futura? Verdade. Quanto mais cedo o seu filho for diagnosticado e tiver acompanhamento dos profissionais, mais ele vai desenvolver. Porque sozinho em casa, com você, só estudando sobre autismo, brincando com ele, ele não vai desenvolver. Quanto mais você estimular, mais o seu filho vai ter sucesso, mais ele vai ter independência, mais ele vai ter autonomia. O autismo, outro mito ou verdade? O autismo é um problema psicológico? Vocês acham que é mito ou verdade? Mito, é mito. Se acreditava há muito tempo que era um problema psicológico, que era uma demência, mas existem vários graus de autismo e não é. Ele é um transtorno, ele é algo neurológico que vem desde a gravidez, desde a gestação, que ainda não se sabe a causa. Tem até um cientista que eu acompanho, que é o Alisson Moultrie, acho que é assim o sobrenome dele. Ele é biólogo, ele tem um filho autista, ele faz vários estudos nos Estados Unidos, ele mora lá, ele tem um filho autista, a respeito disso, né? A saber realmente as causas do autismo. O autismo é uma doença? Outra pergunta. O autismo Moultrie, Alisson Moultrie. O autismo é uma doença? Não. Por que ele não é uma doença? Por quê? Porque ele não tem cura. Existe muita propaganda falsa por aí de clínicas prometendo milagre, de medicamentos, de terapias que cura a pessoa autista. As pessoas me fazem muito essa pergunta com meu filho. Osivane, o teu filho está curado do autismo? Aí eu falo assim, curado do autismo? Meu filho não é doente? Quem fica curado é quem tem alguma doença. O autismo é um transtorno do espectro. Entendeu? Não se cura o autismo, mas é claro que a pessoa pode ter tanta independência, pode desenvolver tanto e ter uma vida normal. O meu filho, ele tem uma vida normal. Eu criei o meu filho de uma maneira para ele um dia morar sozinho, para ele trabalhar, para ele namorar, para ele casar, ter os filhos dele. Meu sonho é ser avó. Se Deus quiser, vou ser avó. E... Oi? Ia te perguntar em relação à sexualidade assim deles. De namorar. Essa pergunta é fantástica. Eu até comentei com o meu moderador a respeito dessa pergunta. Por quê? A sexualidade, né, deles. Porque o autista, ele cresce. Ele é uma criança, mas ele tem o quê? Tesão, ele tem desejo, ele tem atração física. Todos nós temos. Isso é da natureza humana. Todo mundo tem atração. Todo mundo quer namorar, todo mundo quer beijar, todo mundo quer ter sua primeira vez, né? E isso é algo que a gente está vivendo aqui na nossa casa, né? O Max Henrique está com 15 anos e já está naquela fase de estar pesquisando, está em site, vendo mulher nua,
Ele gosta de japonesas. Ele gosta muito de japonesas, dos peitões. Aí, o que a gente faz? A gente conversa com ele. Como qualquer pessoa, meu amigo, com certeza. Ele não é um ET. Ele é um ser humano que tem desejo. Aí, o que a gente faz? Ele fica super envergonhado, porque quando eu pego o celular dele, eu vou vendo, eu falei, Max Henrique, o que é isso aqui, esse site? Aí ele, mamãe, eu sou homem, mamãe. Eu posso ver peito, mamãe. Eu gosto de ver peito. Aí eu falei, tu gosta de ver as japonesas balançando o peito, meu filho? Ele gosta, mamãe. Eu acho lindo. Eu falei, meu filho, você tá certo. Você pode ver a japonesa. Aí meu marido vai lá e conversa com ele, orienta. Tem que primeiro namorar, pegar a mão da menina, né? A gente fala de doenças pro Max Henrique. O meu marido, ele é muito parceiro, assim. E a gente tem que falar o quê? Português claro. Ah, o teu filho começou a se masturbar, né? Desde pequenininho, tu tem que ensinar teu filho as partes do corpo. Não eu fui no congresso, eu lembrei agora, a Conectar estava até nesse congresso, que era sobre sexualidade, né? Aí a palestrante falou, como é que vocês falam as partes íntimas para os seus filhos? Aí eu chamava pintinho. O Max Henrique, ele não tinha pênis, ele tinha pintinho. Aí depois que eu vi esse congresso, a gente tem que falar o quê? A maneira certa dos órgãos genitais. Vagina, seio, bunda, pênis, testículo. É assim que a gente tem que falar para eles. Só que eu falava pintinho. Aí eu cheguei do congresso em casa, né? Era um congresso de autismo. Aí eu falei, meu filho, vem aqui. A partir de hoje você não tem mais pintinho. É pênis. O que é isso aqui? Tira aqui pra mamãe. Eu tava dando banho nele, ele era pequenininho. Isso aqui é um pênis. E ele fala, mamãe, esse aqui é meu pênis. Meu pênis tá grande. Mamãe, eu tenho que me depilar. Aí a gente comprou uma maquininha para ele. Essas maquininhas tipo de cortar cabelo, meu marido comprou, para ele se depilar sozinho, né? Ele fica com vergonha. Então a gente tem que ensinar aos nossos filhos essa parte da sexualidade. Tem que conversar, não tem que ter tabu, porque eles crescem, eles querem namorar, eles querem beijar, incentivar os nossos filhos a ter amizades, né? Quem sabe alguém se apaixona pelos nossos filhos. E algumas pessoas me perguntaram assim, mas tipo assim, as pessoas que têm síndrome de Down, elas normalmente casam com pessoas que têm síndrome de Down, namoram com pessoas que têm síndrome de Down. O autista, a gente tem que incentivar? Depende. Se aparecer uma menina autista que queira namorar com seu filho, tudo bem. Mas se aparecer uma menina que não tem autismo e queira namorar com seu filho, ensine, converse com ela tudo, a respeito, né? E voltando para a sexualidade, os pais têm que conversar. Por exemplo, o filho começou a se masturbar, que eu falei de masturbação, que aqui tá assim, né? Tá nessa fase. Tem que ensinar, filho, onde é que você tem que fazer isso? Lá no banheiro. Vai lá no banheiro, tira sua cueca. Às vezes ele faz aqui, eu vejo que ele tá no celular vendo lá as mulheres, né? Pega o lençol, coloca, mas ele tá aqui no quarto dele. Não pode fazer isso em locais públicos. Tem que dar essa orientação sexual para os filhos, porque o homem, nós nos controlamos, né? Quando o homem vê uma mulher bonita, uma mulher gostosa na praia, já fica ereto, mas ele consegue se controlar, que ele não tem autismo. Então, os pais têm que ensinar seus filhos. E a mesma coisa são as meninas. Quando a menina já é uma pré-adolescente, ela já está na puberdade, tem que ensinar a colocar o absorvente, a trocar, falar que tantos dias ela vai ficar menstruada. Se ela tiver relações sexuais, ela pode engravidar depois que ela menstruou. Tudo isso a gente deve ensinar para eles se defenderem também, né, de pedofilia, de pessoas que querem, né, pegar em suas partes íntimas, querem estuprar. A gente tem que conversar tudo, gente, com nossos filhos, porque o mundo tá aí, perverso, né? Existem muitas pessoas boas, mas o mundo tá aí. Deixa eu... Sim, o que eu queria continuar mito e verdade aqui. Em relação
relação à parte sexual, eu vi inclusive um caso na internet onde a criança avisava direto para a professora. É muito importante. Florzinha, né? Porque a mãe ensinou para ela que a vagina, o nome era Florzinha. E ela avisava, e aí depois tiveram que descobrir que ela estava sendo... Exatamente, todo cuidado. Pois é, a gente tem que ensinar o nome correto dos órgãos genitais, né? Tem que ensinar tudo. Mito ou verdade? Os autistas são todos iguais? Mito, né? Eles são seres humanos únicos, como eu, como você e como todos aqui que estão nos assistindo. Não é mesmo? Você nunca vai ver um autista igual ao outro. O autista, ele é antissocial. Muitas pessoas falam, o autista é antissocial. É mito ou é verdade? Mito. O autista, ele não vive no seu mundo. Vamos acabar com essa conversa, com esse nome. Dizer que o autista gosta de viver isolado, dizer que o autista gosta de viver no seu próprio mundo. Às vezes ele não sabe se comunicar, mas ele está ali, observando, ouvindo tudo. Ele quer ter amigos, ele quer brincar, ele quer fazer amizades, mas eles não sabem como iniciar uma amizade, como conversar, entendeu? Como compartilhar afetos, muitas das vezes, mas eles não são antissociais. Os autistas não verbais, eles não entendem o que você disse, mito ou verdade? Aquele autista que não fala, ele não entende o que você diz, mito. Claro que ele entende, a não ser que ele tenha algum problema de audição, que ele não ouça você, mas ele entende tudo. Por isso que é muito importante se referir à criança. Eu fico indignada quando eu vejo uma criança autista, aí tem um pai assim, faz uma pergunta pro filho, aí fala assim, fulano, como é que foi teu dia hoje? Aí a mãe não fala diretamente pro filho, sabe? Vai numa entrevista com uma psicóloga, o filho sabe se comunicar, sabe falar, não pergunta tudo pra mãe. Eu fui semana passada numa avaliação do meu filho lá na Marinha, que a gente sempre faz, de 6 meses. Aí foi assim, estava uma equipe lá fazendo perguntas pro Max Henrique, aí ela só perguntando pra mim, o Max Henrique, ele tá em que série? Quantos anos ele tem? Falei, olha, o Max Henrique, ele tá sentado, olha, bem ali. Ele fala, você pode perguntar para ele, que tudo que você perguntar, ele vai te responder. Aí o Max Henrique estava fazendo caça-palavra. Aí ele falou, meu filho, deixa eu caça-palavra e responde o que a terapeuta está te perguntando. Aí ele, mamãe, eu não quero falar. Falou assim mesmo, tá? Falei, meu filho, dê bom dia primeiro e responda que sério você tá e quantos anos você tem. Aí ele falou, meu nome é Max Henrique, eu estou no 1º ano do ensino médio. É isso que as pessoas têm que fazer. Não tem que conversar com aquela criança como se ela não existisse. Às vezes eu vejo uma criança autista, eu cumprimento, eu falo assim mesmo, oi, tudo bem, como é teu nome? Aí o pai chega e fala assim, ele não fala. E daí se ele não fala? Eu quero falar com ele. Eu quero cumprimentar, eu quero saber o nome dele. Só porque ele não fala, eu não vou falar com ele? Ele não vai me ouvir só porque ele não fala? Isso é um mito. Então, vamos conversar com as nossas crianças, vamos olhar nos olhos das nossas crianças, porque elas podem não falar, mas elas entendem tudo. E eu quero falar da comunicação alternativa para essas crianças, que a minha amiga do Conectar até faz, que é o PEX, para crianças que não são verbais. PEX, você faz uma pastinha com várias imagens que tem trocas de figuras e a criança vai se comunicando. Quer o banheiro? Aí tem um desenhinho lá, ela te dá uma ficha, tem um desenhinho do vaso sanitário. Tá com sede? Tem um desenho da geladeira. Entendeu? É uma comunicação alternativa que os pais podem estar buscando para estar se comunicando com esse filho. E muitos pais têm vergonha. O meu filho ele não fala, mas eu não vou usar esse PEX. Esse PEX, ele
ele não é bom, ele não vai, meu filho, ele não vai falar com isso, pelo contrário. Eu já fiz muitas pastas, PEX, a Conectar está dizendo, sim, o meu filho usa PEX e faço também orientando a família. Parabéns, Conectar. É isso mesmo. E muitas pessoas têm vergonha de usar o PEX. Eu já fiz algumas pastas PEX, né, para as crianças que eu atendi, e eu oriento como o pai tem que trabalhar. Não é só em casa, é na escola, é no shopping, é em todos os ambientes. Aí você vai levar aquela pastinha e vai falar, filho, olha, se tiver com vontade de fazer xixi, aí mostra a figura. Tá com sede? Quer comer um hambúrguer? Aí mostra a figura. Aquilo ali vai desenvolver a fala do teu filho. Sabe por quê? Porque o teu filho vai estar vendo aquela imagem todo dia tu tá falando. Xixi, geladeira, água, sede, hambúrguer. Uns exemplos que eu tô dando. E ele vai acabar absorvendo aquelas palavras e vai acabar estimulando a fala e a comunicação. Só que algumas crianças autistas têm apraxia da fala, né? Tem essa dificuldade neurológica da apraxia da fala, que podem falar ou não. A gente nunca deve falar. Eu vejo assim muitos pais, sabe, que falam assim: o meu filho é autista não verbal. O meu sonho é ver meu filho falando. Gente, só quem tem um filho com autismo severo sabe a felicidade que é de ver um filho falando a primeira vez, mamãe e papai. Para vocês que não têm um filho com autismo, isso pode ser uma coisa tão natural, mas para quem tem um filho com autismo severo, nossa, é uma felicidade muito grande. O meu filho sempre falou, né? Desde pequenininho, balbuciou, mas teve um tempo que meu marido fez uma viagem, foi para os Estados Unidos e ficou 8 meses lá nos Estados Unidos fazendo curso. E o meu filho, ele regrediu. Eu quero falar da regressão também hoje aqui nessa live, que as pessoas não acreditam. O meu filho regrediu. O meu filho falava tudo, se comunicava, dançava, perguntava. O Max Henrique só ficou falando 3 frases: rua, água e mamãe. Aí nessa época eu fui chamada na escola, eu quase fiquei louca. O Max estava nos Estados Unidos, trabalhando, fazendo curso, e eu sozinha lá no Rio de Janeiro, que na época a gente morava no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei assim, desesperada, porque eu não sabia como agir. Aí as professoras me chamaram, e na época, para te ver como um autista ele é tão incrível, que na época que o meu filho teve essa regressão na fala, que ele ficou falando apenas 3 palavras, ele começou a falar em libras. Aí a escola me chamou: Zivane, quem foi que ensinou Libras? O Max, ele não tá falando, tá deixando de falar, ele tá aprendendo Libras. Eu falei Libras? Aí eu vi, às vezes, o Max Henrique fazer, eu não sabia nem o que era Libras, gente. Eu não sabia nem o que era Libras. Na época eu não era da área da educação. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus do céu, o menino parou de falar, agora ele aprendeu a falar em Libras. Aonde ele aprendeu a falar em Libras? Aí eu descobri que ele aprendeu no canal que ele assistia, que era da TV Cultura, que tinha aqueles intérpretes, né, de Libras que vão falando, vão gesticulando. Ele aprendeu várias frases e várias palavras que ele se comunicava com a professora dele na escola. Aí, né, vem uma pessoa dizer que o autista, ele não é capaz, que ele não tem inteligência. Aí depois, resumindo a história, depois que meu marido voltou, aí ele voltou a falar. Voltou tudo novamente. O que era isso? Era uma questão emocional, uma questão psicológica. Porque quando meu marido chegou em Fortaleza, ele pagou uma passagem para a gente se encontrar lá em Fortaleza. A gente foi, aí meu marido, a gente estava empurrando o carrinho, né, lá no aeroporto. Aí meu marido chegou, a gente fez um cartaz assim: Max todo, sua família te ama, estamos com muita saudade. Eu deixei o Max Henrique no carrinho lá do aeroporto, ele segurando. Ele todo faceiro, né? Ele tinha acho que uns 4 anos na época. Aí todo faceiro lá, empurrando o carrinho lá do aeroporto. Aí quando ele viu o pai dele estava com presente. Ele pegou um Woody, aquele bonequinho lá do Toy Story, que ele comprou lá nos Estados Unidos, e deu com o Max Henrique. Você sabe o que o Max Henrique fez?
ele virou as costas pro pai dele. Ele nem pegou o boneco. Porque ele ficou tanto tempo fora que ele se sentiu abandonado. A gente se sentiu abandonado. E isso a gente teve que trabalhar durante muito tempo. Com o Max Henrique. Aí depois ele foi resgatando, se aproximando do pai, né? E foi falando naturalmente. Mas eu quero falar da importância, né? Da gente dar essas atenções, dessas regressões. Que às vezes você fala assim, meu filho é normal, ele não é autista. Mas você percebe que ele teve alguma regressão, ou na fala, ou na interação social, na comunicação de uma maneira geral. O Anderson está falando aqui, o filho dele tem um filho autista, ele tem habilidade para desenho, que ele ama desenhar caminhões e carretas. Muito bem. Tem que estimular, Anderson. Tem que estimular, tem que colocar esse menino para fazer um curso de desenho, para ele ser um artista, que ele já é um artista. Tá bom? Tá de parabéns. Eu quero falar agora. Tu quer fazer uma pergunta, Dani? Que eu tenho outra. Assim, mito ou verdade? Mito ou verdade? Os autistas, eles não sentem emoção? É mito ou verdade? Sentem. Eu acabei de falar do meu filho. Até aquele autista severo, ele sente as emoções. Às vezes, eles não sabem se comunicar, se expressar. O Max Henrique, com 4 anos de idade, quando o pai dele fez essa viagem longa, ele soube se expressar. Ele virou as costas para o pai dele, dizendo que, papai, você me abandonou. Você ficou longe 8 meses, cadê você? A gente se via sempre, fazia chamada de vídeo, mas não é a mesma coisa, não é ter o contato físico, o dia a dia, né? Mito ou verdade? A pessoa autista, ela não consegue entender as emoções do outro? Vocês acham que é mito ou verdade? Consegue. O teu filho percebe quando você está triste ou com raiva. Percebe, né? Ele percebe. O Max Henrique, sejam todos bem-vindos à live, gente. O Max Henrique, ele percebe. Isso é um mito. Dizer que o autista, ele não percebe as emoções. Alguns podem ter dificuldade, sim, de perceber as expressões faciais. Mas você, pai, pode treinar isso. Vai para frente do espelho e fala assim, filho, bora fazer cara de raiva? Filho, triste. Filho, cara de surpresa. Tem que trabalhar o quê? Os neurônios espelhos, né? Eu trabalho muito os neurônios espelhos dos meus pacientes. O que é isso? É a capacidade do ser humano que ele tem de imitar. O autista, ele tem que ser ensinado a imitar e a trabalhar essas expressões faciais. Meu filho, nossa, ele é super expressivo, porque eu, desde pequenininho, eu sempre ensinei os neurônios de espelho. Você pode pegar o celular, fazer esses vídeos. Osivane, faz cara de raiva, faz cara de feliz. Entendeu? Você pode ensinar seu filho. Tem nesses aplicativos aqui mesmo no TikTok, né, que tem esses efeitos, você pode ensinar o teu filho. Mito ou verdade? As crianças, todo autista, ele tem estereotipia, movimentos repetitivos. Alguns, o pessoal está voando, né? E a estereotipia? O que são os movimentos repetitivos? Estereotipia, tem a ecolalia, que é aquela criança que tem uma fala, um repertório muito limitado, o vocabulário dela é pouco. Por exemplo, você pergunta assim, eu vou usar alguém aqui. Cristiane, acabou de entrar. Cristiane, olha, a Renata entrou. Seja bem-vinda, Renata. Cristiane, o seu filho, ele faz uma pergunta. Dê bom dia, boa noite, Dani Rose. Aí teu filho, ele vai falar assim, boa noite, Dani Rose. Ele não vai falar boa noite, ele vai repetir o que você falou. Isso é ecolalia.
né? É aquela comunicação que não tem sentido. Mas se seu filho ele tem ecolalia, você pode estimular muito mais o potencial dele, porque ele fala. Isso é maravilhoso. Se ele tem ecolalia, estimule a ele falar uma comunicação que ele tenha compreensão, né? Quem faz isso são os fonoaudiólogos. Eles que fazem esse trabalho de estimular o teu filho a questionar, a fazer perguntas, a gerar dúvidas. São os fonoaudiólogos, são eles profissionais. Porque se teu filho ele tem uma fala, ele tem um repertório, que ele ainda não se comunica bem, mas ele fala, agradeça a Deus. Porque muitos autistas não falam, muitos não são verbais. Então, eles precisam de um acompanhamento de fonoaudiólogo para melhorar essa fala, essa linguagem e essa comunicação. E que são os movimentos, então é muito curioso, o meu também nem se fala. Ai meu Deus, Eliene, né? Acho que é o nome. O meu também é mega curioso. E o que são os movimentos repetitivos? São os movimentos que a criança às vezes tem, ela anda na ponta dos pés, ela balança as mãozinhas, né? Ela gira. Por que elas fazem isso, né? Porque elas querem se organizar, né? Em algum ambiente. Tem algumas crianças que brincam com o carrinho, elas viram o carrinho de cabeça para baixo, aí ficam horas só mexendo com o carrinho, com a rodinha do carrinho. Elas não brincam assim. Isso também são outros movimentos repetitivos. Se balançar para frente e para trás. Aí você fala assim, isso só é coisa de autista? Esses movimentos repetitivos? Não. Eu tenho movimento repetitivo. Eu tenho. Só que eu sei me controlar. Ó, eu adoro pegar no meu cabelo. Eu tô conversando com vocês, eu sempre tô passando as mãos no cabelo. Isso aqui é o meu movimento repetitivo. Só que se eu ficar passando muito, fica uma coisa... Não fica uma coisa legal pra live. Então eu tento me controlar. Só que os autistas não. Eles não têm. Então eles têm que ser ensinados a controlar essas estereotipias. Você tem outra pergunta? Deixa eu só terminar. Mito ou verdade? Eu andava na ponta dos pés, porém eu fui ensinando e hoje ele praticamente parou. Graças a Deus. Mas Anderson, deixa eu te falar uma coisa. Tu acredita, eu não sou autista, mas tu acredita que eu sempre andei na ponta do pé? A minha mãe me levou ao médico, sabe pra quê? Pra fazer uma bota pra mim de ferro, horrorosa, pra me poder parar de andar na ponta do pé. Porque eu queria ser bailarina, eu não tenho nada a ver com autismo, mas eu queria ser bailarina. Aí eu fui fazer balé, enfim. Sério, eu sempre andei na ponta do pé. Sabe até que idade eu andei na ponta do pé? Andava igual uma bailarina até os meus 12 anos de idade. E a mamãe ficava com vergonha. Eu corria. Eu queria ser igual uma bailarina, né? Aí a mamãe me colocou na escola de balé. Eu fui expulsa da escola de balé. Eu fui expulsa. Porque... bota ortopédica. Essa bota mesmo, horrorosa. Lembrei o nome. A minha mãe mandou fazer uma bota. Olha, tu vai usar essa bota, então tu para de usar na ponta do pé. Porque eu achava bonito, eu queria ser bailarina, mas eu não sou autista. Aí a mamãe me colocou, resumindo a historinha. A mamãe me colocou numa escola de balé, só que eu fui expulsa de lá de escola, fui solicitada a sair, porque eu era muito agitada. Eu não tinha aquela delicadeza, eu era muito estabanada, eu sou uma pessoa muito elétrica. Coloca essa menina em dança contemporânea, sapateado, qualquer coisa, menos balé. Aí eu saí do balé. Mito ou verdade? Os autistas não conseguem olhar nos olhos? É mito ou verdade? É bem verdade. Né? Muitos têm essa dificuldade, né? Então, existem várias atividades lúdicas. Eu fiz um curso, um programa, né? Do método do Soul Rise, que ensina muito isso. Eu apliquei muito no meu filho e também aplico nas crianças autistas pequenas e também nos adolescentes que têm dificuldade de olhar. E através do brincar, você pode brincar com óculos escuros, tirar o óculos, perguntar as coisas. Olha aqui para mim. Você pode criar uma caixa sensorial para a criança tirar o objeto, pode vendar os olhos. Eu fiz até 2 vídeos que eu coloquei no TikTok falando disso.
É verdade. O autismo tem cura? É mito ou verdade? Verdade. Não tem. Mito ou verdade? O autismo, existe a cura do autismo? É um mito. Não existe cura do autismo. A pessoa, o autismo não é uma doença. Você pode sim ter uma vida normal, mas você nunca vai deixar de ser autista. Isso todo mundo me pergunta. Quando eu vejo os vídeos do meu filho, o que tá? Não, a cura não existe. Seu filho, ele pode ter muita autonomia, ter muita independência, mas ele não vai deixar de ser autista, porque ele nasceu com essa condição. Entendeu? Ó, é possível identificar sinais de autismo em bebê? Sim, porque existem muitos acompanhamentos que a pessoa pode evoluir. Mas eu não posso dizer, o meu filho é um exemplo. Meu filho, ele desenvolveu tanto que eu nunca imaginei que ele fosse desenvolver tanto, sabe? Ter uma vida normal, tá até aprendendo a dirigir, cuida da irmã dele, faz as tarefas de casa, ele é muito responsável com as coisas da escola dele, com os horários. É possível, sim, ter uma vida normal, mas ele não vai ficar curado do autismo. O autismo sempre vai existir ali nele, porque é da genética dele, entendeu? Ele pode desenvolver tanto, ter uma vida normal, como eu e vocês que estão me assistindo. É possível identificar sinais de autismo no bebê? Com certeza. Porque no início eu falei que o olhar é a primeira forma de comunicação do ser humano, né? Então, o bebê, quando ele é amamentado, ele troca olhares. Quando a gente faz a anamnese, boa noite, seja bem-vinda. Daniele Ferreira, olha, minha amiga, sou moderadora dela. Ele pode, sim, ser diagnosticado quando é bebê, antes dos 2 anos, né? Com um profissional especializado, né? Porque nosso olhar é a primeira forma de comunicação. E os autistas, quando eles são bebês, quando estão sendo amamentados, eles não olham nos olhos da mãe. E na anamnese é uma das perguntas que eu sempre faço. Apontou, olhou nos olhos. O apontar é outra forma de comunicação, de desenvolvimento infantil, que a gente pode estar observando na primeira infância. Uma criança que aponta é uma criança que tem um bom desenvolvimento infantil. Aquela criança que te pega na mão, te conduz para qualquer coisa que ela quer, que ela deseja, já não é, gente. É um sinal de alerta ali que você pode estar observando. Poxa, meu filho apontava, mas de repente meu filho parece que ele regrediu. Ele agora, tudo ele pega na mão, e para ele ter um brinquedo, para ele querer beber água, ele me conduz. Isso também é algo que pode ser chamado atenção, entendeu? Eu quero falar mito ou verdade. A única coisa que pode ajudar uma criança autista são as intervenções médicas? É mito ou verdade? Mito. Toda uma equipe multidisciplinar vai ajudar uma criança autista. Fonoaudiólogo, psicólogo, neurologista, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, um educador físico que tem especialização, a escola, e quem mais? A família. Não é só intervenções médicas, é um conjunto. Tem que ter parceria com a escola, tem que ter parceria com a família, conscientizar os parentes, porque às vezes existem muitos preconceitos com os familiares, né? O mediador escolar, como o colega bem colocou, tem que ter essa parceria. Então, são todos que devem estar envolvidos no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse adulto autista.
um conjunto, né? É uma parceria, é um todo. O autismo passa com a idade? É um mito ou verdade? É mito. Claro que pode desenvolver, como eu falei, muito bem. Quanto mais o seu filho tiver as intervenções cedo, quanto mais ele tiver profissionais que trabalhem, que desenvolva e que você estimule seu filho sempre, não só em casa, mas andando na rua, andando no shopping, indo ao supermercado. Meu filho, vamos fazer compras, me ajude a escolher batata, a escolher cebola. Aí ele pega, vai pegando, vai colocando, me ajude a pesar. Aí vai lá, pega aqui o dinheiro, ó, isso aqui é R$5, isso aqui são R$10. Você pode ajudar a mamãe a passar o troco. A gente tem que estimular nossos filhos 24 horas por dia. Sabe ir no guarda-roupa e pegar a roupa dele, eu quero vestir essa calça, ou não? Ele tem dificuldade para escolher a roupa para vestir. Você tem que ajudar? Meu filho não tem dificuldade. Ele vai lá, ele tem 15 anos, ele não tem dificuldade. Ele escolhe a própria roupa. Algumas crianças não têm. Às vezes tem um grau mais severo. Mas mesmo tendo um grau severo, o pai tem que estimular. Filho, vamos aqui na sua gaveta? Olha, tem essas 3 blusas, 4 blusas. Qual a blusa que tu quer? A amarela, a preta ou a vermelha? Você pode estimular seu filho assim. Tem essa bermuda. Qual a bermuda que tu quer? A de tactel, a jeans. Você pode escolher. Pode fazer essa estimulação do seu filho. Entendeu? Bom que ele sabe, né? Tem mais alguma pergunta, Den? Fugiu. Olha assim, Fugiu. eu acho que tá bem esclarecedora para todo mundo, até em relação a você me falou que os meninos são mais propensos a ter autismo do que as meninas. É isso que eu não sabia, eu vim saber isso hoje, eu achei muito importante. Eu tenho algumas curiosidades a respeito do autismo que eu quero falar, porque hoje eu vim toda de azul, né? Eu tô com um brinco azul que eu usei na minha formatura. Coincidentemente a gente tá também com azul, né? Você tá de azul. Eu tô com uma blusa azul. Eu tô com um símbolo aqui, ó, mundial da conscientização do autismo. Esse símbolozinho aqui que eu até imprimi, ó. O que é esse símbolo? Esse símbolo, ele é o símbolo mundial da conscientização do autismo, no qual ele significa o quê? Essa fita com quebra-cabeças, que significa a complexidade do grau, dizendo que cada autista é único. Por isso que tem. E por que o azul? Osivane, você está mostrando esse quebra-cabeça colorido, né? E cada quebra-cabeça desse significa a complexidade do grau do autismo. Cada pessoa é única. E por que o azul? Fiquei toda linda de azul. Meu marido até perguntou, Osivane, tu vai usar batom azul? Eu tenho batom azul e eu uso na caminhada da conscientização do autismo. Aí eu falei, não, acho que não vai ficar legal eu usar azul, porque senão as pessoas vão pensar que eu estou com muito efeito. Então eu vou usar um batom vermelho. Porque o meu fundo aqui está com quebra-cabeça. Porque para onde eu vou, eu divulgo o autismo. Eu uso algo que lembre o autismo. E as pessoas vão me perguntar. Eu tenho um laço, era para me usar minha tiara, eu tenho tiara. Por quê? Porque o quebra-cabeça é o que está aqui. É a complexidade, é o que simboliza o autismo. É um símbolo mundial, né? Por isso que por onde eu vou, eu uso alguma coisa no quebra-cabeça. Quando é o mês de abril, eu uso... Esse aqui eu fiz no improviso, que eu perdi o meu brochinho. Eu fiz de fita, esse daqui. Eu uso a fita do símbolo do autismo o mês todo de abril. As pessoas me perguntam, o que é isso aqui? Eu falo, isso aqui é o símbolo mundial do autismo. Você sabe o que é o autismo? Aí eu começo a falar. O autismo é um transtorno, que a criança tem dificuldade na aprendizagem, dificuldade na interação social, assim, assado, eu vou falando. Né? Por que é importante a gente falar? Porque mesmo
com toda a tecnologia que a gente tem hoje, o autismo é o quê? É algo desconhecido. É algo que as pessoas têm muito preconceito. É algo que as pessoas precisam, a nossa sociedade brasileira e o mundo precisa conhecer o que é o autismo. Deixa eu voltar aqui para o azul. Eu já perdi meu raciocínio, que eu falo muito. Por que o azul? Eu vim de azul porque a cada 5 crianças, 4 são meninos e uma é menina autista. Por isso que foi escolhida essa cor, o azul. Porque a prevalência do autismo é maior em meninos do que em meninas. De 5, 4 são meninos e um é uma menina autista. Eu queria te perguntar uma coisa também. O autismo na idade adulta, né? Como é que ele passou despercebido a vida toda? Só foi descoberto na idade adulta? Será que a família não observou os sinais? Porque você me falou que tem... Existem os autistas que têm a síndrome de Savart, né? Que é aquele autista mega inteligente, que ele possui o QI acima da média, que ele possui várias habilidades, só que ele tem essas habilidades, tem essa inteligência, mas ele não é uma pessoa sociável. Eu tive um professor no ensino médio não, no ensino fundamental 2, que ele é autista, ele foi diagnosticado com 55 anos. Eu adorava conversar com ele, porque ele é matemático, ele tem um cargo importante na Receita Federal, lá de Natal. Eu só sei que ele tem, no total, ele tem, não sei se são 5 ou 6 formações, né? Graduações. Ele tem mestrado, ele tem doutorado, o cara é fera, né? O cara é um gênio. E ele vivia casando. Ele tem 5 filhos e vivia casando. Ele teve 8 relacionamentos. Aí ele começou a se contestar: meu Deus, será que eu tenho algum transtorno? Eu tenho algo psicológico? Por que eu não paro em casamento? Aí, inclusive, até uma da primeira esposa dele foi até minha professora de artes, né? A professora Patrícia. Aí ele falava assim: gente, por que eu não duro em nenhum casamento? Por que será que eu não duro em nenhum casamento? Aí ele foi ver essas questões. Ele falava assim: eu não sei por que essas mulheres que eu me relacionei querem sempre que eu fale eu te amo todo dia, querem essas declarações de amor. Ele não se compreendia, né? Algumas questões assim. Aí ele foi procurar ajuda de profissional e foi diagnosticado já com 55 anos de idade. Quer dizer que levou uma vida toda. Assim, eu quero falar, eu falei sobre... ele começou a se questionar. Eu queria falar sobre a genialidade do autista. É mito ou verdade? Mito, gente. Nem todos os autistas são mega inteligentes. Nem todos os autistas têm o QI acima da média. Uns têm deficiência intelectual, uns têm um QI normal, considerado normal, entendeu? Então vamos parar com esse negócio de dizer que todo autista é gênio, todo autista é mega inteligente. Não é assim. Cada caso é um caso, cada grau é um grau, cada pessoa é uma pessoa. Mas se seu filho tem um grau severo, ele pode ser alfabetizado, ele pode aprender de várias maneiras, né? Ensina-me de várias maneiras que eu sou capaz de aprender. Todos somos capazes de aprender. Basta ele ser estimulado, ser ensinado de uma maneira que ele compreenda, de uma forma adaptativa, que ele realmente compreenda. Vocês têm alguma pergunta? Eu tirei todas as minhas dúvidas. Quem está me assistindo tem alguma pergunta? Bem-vinda, Cássia. Sejam todos bem-vindos. Então, eu quero falar, então eu vou terminar a live dizendo uma frase. Ame o seu filho
incondicionalmente, de todo o coração. Se você recebeu o diagnóstico do seu filho, se você está com dúvida desse diagnóstico, não feche os seus olhos. Não perca tempo. Porque o tempo, ele é precioso para o desenvolvimento dessa criança. E esse diagnóstico precoce é o que faz diferença. É o que fez diferença na vida do meu filho. Então, gente, vamos acreditar no potencial do nosso filho. Até se você tem um filho com grau severo, nunca deixe de acreditar no seu filho. O seu filho é o maior presente de Deus na sua vida. E se Deus te deu esse filho com essa condição, é porque Ele sabe, meu amigo, minha amiga, que você tem capacidade de criar e de amar essa criança. Então, vamos amar incondicionalmente nossos filhos. Autistas, não autistas. E é o amor que transforma, é o amor que engrandece, é o teu amor que vai fazer o teu filho desenvolver. É esse o recado que eu tenho. Não tenham vergonha dos seus filhos. Não esconda os seus filhos. Eu tenho orgulho. Eu amo o meu filho autista. Se eu sou hoje a profissional que eu me tornei, foi graças ao meu filho. Porque através do meu filho eu estudei. Através do meu filho eu tenho 6 pós-graduações. E eu estou pensando em fazer outra graduação, estou em dúvida se eu vou fazer psicologia ou se eu vou fazer fonoaudiologia, que é uma área que eu gosto muito também. Então, agradeça a Deus o filho que você tem. E é claro que tem muitas situações que vocês vão passar difíceis. A luta é muito grande, o preconceito é muito grande. Você fala, olha, o filho é autista, mas eu tenho orgulho dele. Muito orgulho, eu amo meu filho. E eu tenho muito orgulho do meu filho, Max Henrique, porque ele me transformou num ser humano melhor, um ser humano que não tem preconceito. Agora eu vou colocar para vocês, só para terminar, uma música que eu gosto. Só para terminar a live, gente. Deixa eu afastar aqui a coisa que eu não estou vendo. De Biquíni Cavadão, aqui do Biquíni Cavadão. Eu vou colocar essa música aqui para servir de reflexão. Ser diferente é normal. Ouça a música. Seja branco, preto, verde, azul, lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Sempre igual. Eu acho que o mesmo tempo não é tão legal. Já pensou? Sempre igual. Tá na hora de ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Vai te ver aparecer, te manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial. E seu sorriso, sua pele e o seu visual.
Curte tatuagens ou pinturas naturais. E daí? Que diferença faz? Já pensou? Sempre igual. Que mais do mesmo tempo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ser diferente é normal. 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 Seja autista, tenha síndrome de Down, seja negro, seja indígena, seja alto, seja gordo. Vamos respeitar a neurodiversidade. Vamos respeitar. O diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Não importa. Seu filho tem autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual, deficiência física. O seu filho ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Deixa eu tirar o som. Então é isso, Então, né? essa é a mensagem. Dani Rose. Já tá apertando outra aqui, deixa eu tirar o som. Ser diferente é normal. Não tenha vergonha. Vamos respeitar essa diversidade cultural, porque as pessoas têm preconceito, não é só com autista, tem preconceito com negro, tem preconceito com indígena, tem preconceito com nordestino. Vamos abraçar a inclusão, vamos abraçar o normal. Ser diferente é normal. Muito, muito obrigado de todo o coração, todos vocês que estiveram comigo. Eu vou terminar a live, gente. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Ser diferente é normal. Tchau. Obrigada.